Graça e paz, amados. Nesta noite quero compartilhar de uma palavra que se encontra no livro de Isaías, capítulo 37, a partir do versículo 16. Diz assim: Ó Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, só Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, ó Senhor, os teus olhos e olha. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque Deus não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só Tu és o Senhor. Até aí, irmãos, até o versículo 20. Queridos, nós olhamos para dentro desta cena e nós vemos uma oração do rei Ezequias, uma oração de adoração, de engrandecimento ao Senhor. Queridos, Ezequias, mesmo dentro da sua fraqueza, dentro dos seus limites, ele procurava conhecer o Senhor. Ezequias, um grande rei de Israel, que por intermédio das suas orações e da sua própria mão, Deus deu muitos livramentos a Israel através das orações que Ezequias fazia diante do Senhor. E diante, queridos, deste grande problema, desta grande afronta, desta grande perseguição, sim, nos versículos anteriores, queridos, a Bíblia diz que Senaqueribe, rei da Síria, tinha conquistado praticamente todo Israel, todas as cidades de Judá, fora somente Jerusalém, onde estava a casa do rei e a fortaleza. Queridos, diante desta situação, uma situação muito complicada, uma situação muito difícil, um problema muito grande. A guerra, queridos, tinha estourado contra Israel, contra Judá, contra Ezequias e contra todo o seu povo que estava ali sob seu reinado. Mas diante, queridos, das dificuldades, diante das guerras, diante das perseguições, queridos, Deus, Ele sempre deu grande livramento para o seu povo. Tudo isto, queridos, diante da oração, diante da compreensão e diante da adoração ao Senhor. Queridos, Senaqueribe era um conquistador, mas também era um homem blasfemador. Queridos, Ezequias não sabia o que fazer, mas ele
no momento da dificuldade, mais uma vez, queridos, apresentou o problema diante do Senhor. Quando ele recebeu a carta, queridos, da afronta, ele colocou diante do altar do Senhor. E isto, queridos, nos leva a acreditar que durante dias, durante noites e por alguns momentos, em alguns instantes, queridos, Ezequias, ele apresentava aquele documento de afronta, aquele documento de perseguição. Os fatos indicavam isso. Os fatos, queridos, eram concretos, que Senaqueribe vinha destruindo tudo, vinha acabando com tudo. Mas eu quero dizer a você nesta noite, queridos, que quando Deus ele é convidado, quando Deus ele é chamado, quando Deus ele é invocado, quando Deus é exaltado, quando Deus, queridos, é honrado, quando Deus, queridos, é adorado, queridos, ele se apresenta, ele vem, queridos, ele aparece para realizar o milagre, para trazer à existência aquilo que nós desejamos. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, diante de todos esses fatos, diante de todo este diálogo que houve entre, queridos, Ezequias, o soldado de Senaqueribe, o próprio Senaqueribe, e diante de Deus, queridos, diante de toda esta situação, Deus, queridos, mostra que ainda há uma solução para nós. Queridos, esta solução está em adorarmos o Senhor. Queridos, e Deus, ele diante da adoração, ele faz algo, ele promete algo extraordinário. Ele envia a resposta para o rei Ezequias diante da oração por intermédio do profeta Isaías. Queridos e amados em Cristo Jesus, talvez neste momento, neste tempo, você tenha orado, você tenha buscado, você tenha invocado e até mesmo adorado, mas a resposta não tem vindo. Eu quero te dizer nesta noite, queridos, que tudo é no tempo do Senhor, tudo está determinado para o Senhor, no momento certo, na hora certa. Queridos, o Senhor lhe há de enviar o seu socorro, como ele enviou para o rei Ezequias. Queridos, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para com que se arrependa. Queridos, temos promessas do Senhor sobre a nossa própria vida. Temos promessa do Senhor sobre a nossa família. Temos promessas do Senhor, queridos, sobre a sociedade a qual nós vivemos. A sociedade a qual nós vivemos, nós fazemos parte. Queridos e amados irmãos, o que nos chama a atenção foi que o rei Ezequias, ele delibera uma palavra que é uma grande verdade. Ele diz diante de Deus que todas as cidades que foram conquistadas, eles não tinham deuses, eram deuses feitos por mãos humanas. Eram deuses, queridos, concebidos pela concepção humana, e uma vez que era concebido pela concepção humana, esses deuses eram cheios de fraquezas, cheios de falhas. Por isso sucumbiram junto com seu povo, por isso foram conquistados junto com seu povo. Mas nesta noite, queridos e amados irmãos, eu quero te deixar uma palavra aqui, que o Senhor que fez os céus e a terra, a mente humana não pode conceber. Ele vai além da mentalidade humana, ele vai além do pensamento humano, ele vai além da razão humana, ele vai além do
de qualquer problema, Ele vai além, querido, de qualquer fato. O nosso Deus nunca mudou. Queridos, Ele deu a vitória para o rei Ezequias. Ele disse, queridos, que Ele meteria no rei da Síria, Senaqueribe, Ele colocaria um espírito, queridos, de morte, e assim aconteceu. A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que o mensageiro trouxe uma mensagem dizendo que a Síria estava sendo invadida. Queridos, todo mundo tem problema, todo mundo passa por dificuldades, inclusive aqueles que se declaram ser nossos inimigos. Mas eu quero te dizer nesta noite que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós temos um Deus, queridos, que quando nós o adoramos, queridos, com integridade no nosso coração, com inteireza no nosso coração, queridos, Ele traz a diferença. Queridos, a grande diferença é essa, está na adoração. A grande diferença, queridos, está no nosso comportamento. A grande diferença é quando nós olhamos para, queridos, o trono da glória do Senhor e entendemos que Deus, queridos, está nos assistindo, queridos, está torcendo para com que nós venhamos, queridos, dobrar os nossos joelhos, queridos, até mesmo em pé, queridos, até mesmo deitado, e invocar o seu nome com integridade dentro do nosso coração, com fé, com certeza, com paciência, com longanimidade, e no tempo certo, o Senhor, queridos, Ele realizará o milagre. No tempo certo, queridos, Ele fará passar, Ele destruirá, Ele lançará por terra, Ele desfará, queridos, tudo aquilo que tem afligido o nosso coração. Tudo aquilo, queridos, que tem trago dificuldade para nós. Queridos, nós somos a igreja do Senhor. E nesta noite, queridos e amados irmãos, nós convocamos todos aqueles que adoram o Senhor, todos aqueles que amam, queridos, os seus mandamentos, todos aqueles, queridos, que têm se prontificado em exaltar, em honrar o nome de Deus, queridos, sobre este lugar, sobre esta terra, sobre a nossa família, queridos, Ele é Deus. O nosso Senhor, Ele é diferente de todos os deuses. O nosso Senhor, queridos, a adoração dEle é diferente de outros deuses. Ele pede com que nós venhamos o adorá-lo em espírito e em verdade. Queridos, Ezequias, ele é um rei que nos momentos das maiores dificuldades da vida dele, queridos, no momento em que o seu reinado atravessava, queridos, as guerras, as perseguições, quando Ezequias se prontificou em adorar o Senhor, diante do seu altar, diante da sua presença, Deus o respondeu. Este mesmo Ezequias, queridos, estava, queridos, à beira da morte, estava para morrer. Mas a Bíblia diz que ele se humilhou perante o Senhor. E o Senhor o respondeu por intermédio do próprio profeta Isaías. Eu quero te dizer nesta noite, queridos e amados irmãos, que Deus tem enviado pessoas para falar do seu amor. Deus tem enviado pessoas para consolar o teu coração. Deus tem enviado pessoas, queridos, para confortar, queridos, o teu coração. Deus tem colocado pessoas no teu caminho, até mesmo para te ajudar em um breve momento. E eu quero te dizer, queridos e amados em Cristo, nesta noite, que este problema está sendo desfeito, que, queridos, esta dificuldade está acabando. Deus está, queridos, colocando diante de ti uma porta para com que tu venhas passar. Deus está colocando diante de nós, queridos, um caminho que nós venhamos trilhar, queridos, para encontrarmos a satisfação, para encontrarmos a vida, para encontrarmos o milagre. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele nós encontramos a vitória,
vitória, nele nós encontramos o refúgio, assim como o rei Ezequias encontrou, queridos, a fortaleza no próprio Senhor. Deus colocou dentro do seu coração um espírito de vitória. Deus colocou dentro do seu coração, queridos, um espírito de força. O Espírito Santo, queridos, passou a consolar, passou a ampliar a visão do rei Ezequias, que a sua nação seria libertada pelo braço do Senhor, que o seu povo voltaria a se alegrar, que o seu povo voltaria a sonhar. Tudo isto, queridos, na direção do Senhor, tudo isto na presença do Senhor. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, em nome de Jesus, nesta noite receba o seu milagre, receba a sua cura em nome de Jesus. Queridos, nós queremos agradecer, queridos, porque Deus, Ele tem abençoado a nossa vida. Deus, Ele tem abençoado a tua vida. Alegra-te, igreja, anima-te, ó povo de Deus, porque o Senhor é comigo, o Senhor é contigo, o Senhor está neste lugar, o Senhor está na nossa congregação, o Senhor está na nossa casa, o Senhor está no nosso trabalho, e por onde nós formos, a presença do Senhor arderá continuamente no nosso coração e nos levará, queridos, à vitória e à consolidação do milagre, a qual nós temos trabalhado para conquistar, a qual nós temos almejado, e no nome de Jesus, nós continuaremos, queridos, sendo impactados pelos milagres do Senhor. Viva Cristo em todo tempo, em todo lugar, para sempre. Amém.